A Bíblia é importante para o cristão? Ah, mas que pergunta, né? Claro que sim, né? Será que não? Olha, cuidado, hein? Em tempos de apostasia e esfriamento da fé, nós precisamos revisar alguns fundamentos que foram plantados lá atrás. Por isso, vamos continuar falando de catecismo aqui neste vídeo. Presta atenção. Tudo bem aí? Muito bom estarmos juntos para mais um vídeo. Não deixe de se inscrever no canal. Nós estamos fazendo aí uma série sobre o Catecismo Puritano compilado por Charles Spurgeon. Este é o segundo vídeo, né? Procure aí pelo primeiro aqui no canal. Então vamos revisar o vídeo anterior que trouxe a primeira questão do catecismo, que é a seguinte, olha aí. Qual é o fim principal do homem? Resposta: o fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Então tá aí, o propósito da vida é glorificar a Deus. Se você estiver vivendo de acordo com esse propósito, a alegria vai ser uma consequência natural, né? Falamos sobre isso aqui no vídeo passado. O fogão está feliz quando ele aquece, é verdade? Para isso que ele foi criado. A geladeira está feliz quando ela esfria, quando ela gela. Para isso ela foi feita. E nós estamos felizes quando vivemos para a glória de Deus, porque foi exatamente para isso que nós fomos criados. Quando o ser humano está fora do seu propósito original, aí a coisa fica esquisita, né? Basta olhar aí pela janela, né? Basta ligar a televisão, conviver com as pessoas ao seu redor, que isso fica bastante claro. A pessoa quando está vivendo fora do seu propósito original. Mas isso nos traz a segunda pergunta. Olha aí, se o propósito da vida é glorificar a Deus, como eu faço para glorificar a Deus? Então vamos lá. Pergunta aí do catecismo: que regra Deus nos deu para nos direcionar a como podemos glorificá-lo? Esta é justamente a segunda questão do nosso catecismo, e a resposta é a palavra de Deus, que está contida nas escrituras do Antigo e do Novo Testamento, é a única regra para nos direcionar à maneira correta pela qual podemos glorificar a Deus e fruir dele. A Reforma Protestante nos revelou 5 pilares para uma vida cristã saudável. Isso ficou conhecido como 5 solas, que aparecem aí em latim. Olha aí, sola escritura, que diz que a nossa fé tem que ser guiada apenas pelo ensinamento das escrituras e não por tradições ou ensinamentos inventados pelos homens ao longo do tempo. Solus Christus, que diz que nós somos salvos somente por Cristo e não por alguma instituição, algum santo ou qualquer coisa do tipo, né? Nós somos salvos apenas por Cristo. Sola Gratia, que diz que nós somos salvos apenas pela graça e não por nossos próprios méritos, né? E sim pelos méritos de Cristo. Sola Fide diz que somos salvos apenas pela fé e não pelas obras. Leia Romanos 3, que está bem explicadinho isso lá. Só lhe deu glória, toda a glória apenas a Deus e não ao ser humano, né? Nenhuma partezinha da glória para o ser humano, toda a glória apenas para Deus. Veja lá em Isaías 42:8, Deus não divide a sua glória com ninguém. Qualquer hora, se Deus quiser, a gente faz aí uma série de vídeos só para falar desses 5 pilares, os 5 solas da Reforma Protestante.
Mas perceba o seguinte: logo o primeiro item diz apenas a Escritura. Porque é através da Escritura que nós vamos chegar às demais conclusões, né? É a Bíblia que nos informa que a salvação é apenas por Cristo, apenas pela graça, apenas pela fé, que a glória deve ser dada apenas a Deus. É a Bíblia que nos informa esse tipo de coisa. Vamos dar uma olhada aí nas referências bíblicas que essa questão nos traz, para nós podermos chegar hoje aqui e afirmar que a Bíblia deve ser a nossa única regra para vivermos para a glória de Deus. Então temos aí Efésios 2:20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Olha aí, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular desse alicerce. Então está aí o apóstolo Paulo usando uma ilustração da construção civil, né, para explicar onde a nossa fé deve estar alicerçada. Ele deixa bem claro, né, que toda a sustentação da nossa fé deve estar firmada na pessoa de Jesus Cristo. Ele é a pedra angular, ele é a pedra angular do alicerce, né? Tudo deve ser a partir de Cristo, tudo deve girar em torno de Cristo. O problema, como eu já mencionei em outros vídeos aí, para quem me acompanha, é que existem vários e vários falsos cristos. Você vai em uma religião que vai explicar Jesus de um jeito, aí em outro lugar vão te ensinar Jesus de um outro jeito totalmente diferente, né? E como que nós vamos distinguir qual é o falso e qual é o verdadeiro Jesus? Justamente pela palavra, pelas Escrituras, né? O próprio Jesus diz isso lá em João 5,39: examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Então, de acordo com essa passagem de Efésios, nós devemos estar edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Quais apóstolos? Aqueles que aparecem na televisão? Não, os apóstolos que andaram fisicamente com Jesus, que foram comissionados pessoalmente por ele, ou seja, os apóstolos do Novo Testamento. E os profetas? Quais profetas? Aqueles que ficam adivinhando o futuro por aí? Não, os profetas do Antigo Testamento: Isaías, Jeremias, Miqueias, Zacarias, o próprio rei Davi, né? Cristo é o centro. Os profetas falaram sobre Cristo. Perceba assim, olha, os profetas falaram sobre Cristo antes da sua vinda. Os apóstolos falaram do Cristo depois da sua vinda, né? O Jesus que andou com eles, que se revelou pessoalmente a eles, que fez os sinais, os milagres e tal. Então é isso. Que regra Deus nos deu para nos direcionar a como podemos glorificá-lo? E a resposta é a palavra de Deus que está contida nas Escrituras do Antigo e do Novo Testamentos. Isso é a única regra para nos direcionar à maneira correta pela qual podemos glorificar a Deus e fruir dele. Mais duas referências, você vê aí 2 Timóteo 3,16: toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Outra referência em João, 1 João, primeira carta de João, capítulo 1, versículos 3 e 4. Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos proclamamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estes ensinos vos escrevemos para que a nossa alegria seja absolutamente completa.
Então desconfie de quem fala sobre um Jesus à parte da Bíblia, tá? Jesus tem que estar sempre conectado à sua própria palavra. É isso, vamos em frente.